que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somente esses dois versículos, a nossa meditação nessa palavra que Deus tem posto no meu coração nessa noite. Paulo ele começa o capítulo 3, irmãos, falando, quebrando uma tese dos judeus, falando que, glória a Deus, que havia entre os judeus, irmãos, uma tese que eles eram um povo, realmente é um privilégio ser judeu, né? Mas para eles acham que a salvação é só para eles, né? Só para eles. E Paulo começa o capítulo 3, né? Falando qual é logo a vantagem dos judeus, né? E ele fala, muitas, né? É uma vantagem, irmão, ser judeus. Por quê? Eles ouviram diretamente de Deus a lei, né? Deus deu direto para eles, né? A salvação, Jesus também saiu do judeu. Então, é um privilégio ser judeu. Mas Paulo, ele começa quebrando isso, de que eles tinham a salvação. Porque, se dependesse deles, irmãos, o evangelho ficaria só entre os judeus. Mas Deus queria expandir, queria abranger também os gentios. Glória a Deus. E Paulo fala tanto judeus como gregos, como romanos, todos pecaram, coloca toda a humanidade diante de um tribunal. Glória a Deus. O tribunal universal, irmão. Glória a Deus. Tribunal universal. Deus está estudando esse livro de Romanos e Deus me colocou, diante desse tribunal. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. E Ele julgou, irmãos. Aleluia. E Ele disse: todos, não há um que escape. Estão todos condenados. Glória a Deus. E Ele deu a sentença. Estão todos condenados. Aleluia. Essa foi a sentença de Deus. E eu estava meditando nessa palavra, irmãos. E Deus falou muito ao meu coração. E Ele disse: você foi condenado. Aleluia. E eu comecei a me angustiar e olhar para o céu e ver que lá tinha um Deus irado comigo, porque eu sou pecador. Paulo ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz que por um homem entrou o pecado. Aleluia. E através desse homem, todos se tornaram pecador. Glória a Deus. E Deus olhou diante daquele momento do tribunal e disse: realmente não há um que possa se salvar. Todos pecaram. Porque, irmãos, você pode olhar para o irmão à sua esquerda, à sua direita e dizer: não, esse irmão é santo, Pode olhar aqui para o púlpito e dizer: aqui tem homens santos. Mas o olhar de Deus, irmãos, não é o seu olhar. Minha esposa acabou de falar que Deus não vê
como o homem vê. Deus olha lá de cima, irmão, e vê nós todos como os pecadores. Você pode pensar hoje, irmão, mas eu aceitei a Cristo, né? E Deus fala assim: não tem um que me busque, ninguém me quer. Ninguém quer me buscar. E a palavra de Deus, irmãos, que está falando. E talvez você esteja pensando, mas eu quero buscar Deus. Eu falo para você que é uma mentira. Eu não vou te provar isso. Saindo daqui, em algum momento você vai provar para você mesmo que é uma mentira. Você não quer buscar Deus. Você não... Eu quero te apresentar Jeremias capítulo 17, versículo 9. Porque talvez eu estou falando aqui e tenha alguém pensando, o irmão está falando coisa que não está batendo. Mas eu não preciso provar, irmão, na Bíblia que você não quer, que você não está aqui porque é o que você está fazendo para estar aqui. Não é você que quer a Deus. Não é eu que quero a Deus. Enganoso é o coração e perverso. Paulo ele diz aqui: os homens são rápidos para derramar sangue. Essa palavra, irmãos, pode estar sendo uma palavra pesada, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? É porque você não tem condição de se salvar. É porque eu não tenho condição de me salvar pelo meu esforço. Eu não fui salvo porque, irmão, você não teve a opção de nascer como pecador. E decidir se queria ser ou não pecador. Você nasceu pecador. Aleluia. Você nasceu pecador. Mas talvez você esteja falando assim: mas eu peco, mas é pouca coisa. Irmãos, quem está numa mina de ouro lá embaixo, não, melhor, quem morreu numa piscina de 2 metros de fundura afogado, está tão morto como aquele que morreu lá no profundo mar afogado. Assim é o pecado, irmãos. Assim é o pecado. Você pode estar pensando: eu não peco como o mundo peca, mas pecou, irmãos, está morto. Aleluia. E eu fiquei angustiado ouvindo essa palavra de Deus. Deus falou: você é pecador, você foi condenado. Irmãos, e quando se abriu o meu entendimento, eu vi no céu Deus. Não que eu vi com meus olhos, mas a minha mente imaginou um Deus irado e batendo um martelo. E disse: todos estão condenados. E me veio um momento de angústia e eu fiquei a meditar nessa palavra. E fiquei angustiado, sem saber o que fazer. E logo eu olhei do lado, irmãos, do Senhor. E um homem com a mão furada. Um homem com a mão furada. E também o seu lado furado. Estava lá dizendo: ele foi condenado. Ele é culpado. Aleluia. E ele me disse assim:
Um presidente pode perdoar alguém que transgrediu a lei do país, e aquele perdoado pode circular livremente pelo aquele país, mas ele não deixa de ser culpado. Diz assim: um juiz pode anular a sentença de qualquer pessoa, qualquer prisioneiro, seja ele qual for. Ele diz assim: mas ele não deixa de ser culpado. E Jesus disse assim: Pai, mas quando ele se volta para mim, eu levo a culpa dele sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Disse assim: eles não têm capacidade para se salvar. Eles são pecador. Eles estão condenados, mas a culpa dele, a condenação veio sobre mim. Aleluia, Jesus. E aquela angústia saiu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aquela angústia foi embora, irmãos. Aleluia. Porque eu vi que o Senhor Jesus está lá intercedendo por nós. Paulo, ele fala: Aleluia. Quem me libertará dessa condenação? Ele fala: miserável homem que eu sou. Aleluia. Mas aquele homem, irmãos, com as mãos furadas, é quem nos salvou. É aquele homem com as mãos furadas, aleluia, que nos faz, ainda que somos pecadores, é Ele quem nos dá graça. Oh, aleluia, Jesus. Irmão, sabe o que é a graça, irmão? Um favor imerecido. Você não merecia. Eu não merecia. E não mereço. Mas a graça, irmãos, não é para quem merece. A graça não é para quem merece. Ninguém merece. Paulo fala que no momento, naquele tribunal, Deus julgando todas as nações, Ele dá uma oportunidade, irmãos, para alguém falar em defesa das nações. E diz ali que toda a boca se cala. Somente Ele levanta a sua mão furada. E a festa ali acontece. Aleluia. Ele venceu, irmãos. Ele venceu. Aleluia. Não foi eu, não foi você, não foi o pastor, mas foi Ele que venceu. E você vai provar para você mesmo que você é pecador e que você prefere o pecado do que a Deus. Qualquer momento, irmãos, você vai estar diante dele. E quando você cometer o ato, você vai dizer realmente, vai lembrar desse dia que eu estou falando. E vai dizer realmente, eu sou pecador. Aleluia. Aleluia. Vai dizer realmente o irmão estava certo. Eu me inclino para o pecado, eu prefiro o pecado. Deus é quem me ama. Aleluia. Glória a Deus. É Deus quem te ama, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João 3,16. Será que alguém pode repetir esse versículo? Queria que a igreja falasse comigo, irmãos. Todos juntos. João 3,16. Porque Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí o segredo, irmãos. Está aí o segredo, aleluia, de tudo. Ele condenou, aleluia, glória a Deus, mas ele viu que não tinha um que pudesse salvar. E ele proveu a salvação. A humanidade, irmãos, ela é uma humanidade ateia, não acredita no plano de salvação. Isso eu falo, irmãos, incluindo também a igreja.
Porque, como eu disse, você a qualquer momento vai se deparar com a situação do pecado e você vai cometer. De alguns você vai resistir, mas alguns você não vai deixar passar. Se você falar, não, irmão, não vou pecar daqui em diante mais, aí vou dizer que você vai subir igual Enoque. Mas você, aleluia, Glória a Deus. você vai glória a Deus. E você vai passar por aquela situação, você vai dizer, realmente eu sou isso aí mesmo. Mas, irmãos, aleluia, Glória a Deus. é pela graça, irmãos. Aleluia, Jesus, obrigado. Salvo pela graça. A epístola do apóstolo Paulo, escrita a Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Que a graça, irmãos, é um favor que eu e você não merecem. É algo que eu e você jamais vamos ser merecedor. Eu fico olhando às vezes as pessoas ricas, né? Elas falam assim. Ontem eu estava ouvindo um comentário de um homem. Ele estava falando na rádio e dizendo: Deus deu para cada grande estudioso, né, cientista, deu 9,5 para fazer os seus trabalhos. Aí ele disse assim: mas para jogar futebol, ele deu 10 para Pelé. Aí eu fiquei rindo, né? A pessoa trata Deus como se Deus fosse aquilo que Ele quer, que eles querem. Eles falam de Deus como se Deus fosse um Deus, né, controlável por Ele. Aleluia. Irmãos, Deus não se deixa controlar por ninguém. Deus, Ele é soberano acima de tudo. É Ele quem controla, é Ele quem muda o tempo, é Ele quem faz. Glória a Deus. E todos foram condenados. Eles acham que com o seu esforço, né, eles vão se salvar. Com o seu dinheiro, talvez, chega na hora da morte e vai comprar Deus e dizer: ó, eu vou te dar tanto para o Senhor me colocar em... Eu fiz isso, eu ajudei fulano, eu levei, doei cesta básica, eu ajudei as crianças. Então eu mereço um bom lugar, merece nada, irmãos. Se não aceitou a Cristo, se não aceitou a graça de Deus, vai para o inferno. Aleluia. Aí ficam brincando, né? Achando que Deus é algo ao qual Ele pode assim chegar e falar: eu quero ficar em tal lugar. Deus é mais, irmãos, mais além do que isso. A salvação, irmãos, ela não depende de mim. Eu não fui salvo por mim. Eu não fui salvo pelo pastor. Foi Ele que trouxe salvação para todos os homens. Nós temos simplesmente, irmão, um livre-arbítrio. Um livre-arbítrio de aceitar a Cristo ou não. Mas vamos continuar sendo pecadores, redimidos, mas pecadores. Iremos continuar desagradando a Deus, provocando a ira de Deus.
Mas o que é que nos faz livre? É a sua graça que está em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É Ele que está lá intercedendo. É Ele que está lá mostrando as suas mãos furadas. É Ele que está lá, aleluia, mostrando o que Ele sofreu na cruz por mim e por você. É por isso que nós somos salvos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas ninguém quer. Aí a Bíblia ainda fala assim que é o Espírito Santo que opera em nós o querer e o efetuar. Porque se o Espírito Santo deixasse por nós, irmãos, a gente não estaríamos aqui. Se o Espírito Santo dissesse, eu vou deixar ele lá na rua, e quando ele quiser, ele vem. Será que você ainda fala que foi você que é você que quer a Deus, que é eu que quero a Deus? Se eu não tivesse passado pela mudança de mente, irmão, jamais eu estaria aqui. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Aleluia. É interessante, irmãos, que o mundo não trata o pecado como uma ofensa, né? Se tratasse, quando Deus deu a sentença lá, disse que todos pecaram, iria sair no jornal. O mundo todo como pecador. O mundo todo foi achado Glória a Deus. pecador. Mas como não é tido como uma ofensa, né? Se você comete algo contra a sociedade, você vai preso. Se você comete um crime contra a sociedade, você vai preso, sofre as consequências. Se você pratica um vício, contra você mesmo, você vai sofrer a consequência do seu corpo. Mas se pratica pecado, ninguém no mundo está nem aí. Aleluia. Mas diante de Deus, irmãos, tem consequência. Aleluia. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade de ateu, que não acredita. Ele ridiculariza o pecado. Eles riem, dão risada. Mas como já dizia um estudioso, que a maior tragédia na vida do homem não é as catástrofes naturais, não é os acidentes, não é morrer, né, esmagado na queda de um avião. A maior tragédia que pode acontecer na vida do homem é o homem ter conhecimento de Deus e não querer Deus, não se interessar, né? Aí da onde vem o pecado imperdoável. Conheceu o Espírito Santo, conheceu a Deus, mas não se interessou. Então não tem como Deus perdoar. Aleluia. Então, irmãos, todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Aleluia. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Imagine, irmãos, ele estava lá observando, você estava no mundo, eu estava no mundo, cometendo pecado, e a paciência de Deus sobre nossas vidas,
nos esperando. Estava ouvindo a doutrina ontem. O pastor Vitor falou de uma mulher ali, eu acho, não sei se foi 50, 52. 52 anos, 2 anos afastada dos caminhos do Senhor. E Deus esperando. 52 anos a mulher estava afastada. Eu acho que foi 52, se não foi, mas foi mais 50. Então, ela voltou para Jesus. Então foi 52 anos ali de paciência sobre aquela mulher. Deus esperando. Assim mesmo Deus estava comigo e contigo. Esperando, nós decidimos. Aleluia. Glória a Deus. E chegou o momento. Aleluia. O livre-arbítrio, irmãos, é algo interessante. Nós não tivemos ele quando nascemos, né? Você não decidiu nascer pecador. Você nasceu pecador. Mas Deus deu esse poder para nós de decidir se quer ser filho ou quer continuar sendo pecador. Se quer ser filho em Jesus ou quer continuar sendo um pecador em Adão. Aleluia. Será que você teria nascido se tivesse a oportunidade de decidir se quer nascer pecador, olhasse para Adão e dissesse: eu vou nascer, mas ele pecou, que culpa tenho eu? Aleluia. Mas Paulo não fala assim. Paulo diz: todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um também entrou, aleluia, a salvação, a graça. Glória a Deus, aleluia. Porque o homem não pode ser justificado pelas suas obras. O homem não pode ser justificado por aquele esforço que ele faz, né? Ajudar a caridade, trabalhar na obra do Senhor. Não pode justificar o homem. Quem levantar a mão hoje, irmãos, e aceitar a Cristo, estará tão justificado quanto aquele que tem 50 anos de evangelho. Porque isso aí não depende de homem, não depende de nós. Isso aí quem justifica é Cristo. Aleluia. Você estando numa mina de ouro lá embaixo, e se alguém estiver na mais alta montanha, a mesma dificuldade que você tem para alcançar as estrelas, aquele que está lá em cima também terão. Assim é a graça de Deus. Você não alcança pelos seus esforços. Você não alcança, aleluia, por aquilo que você faz. Foi ela quem te alcançou. Aleluia. Foi ela quem veio, aleluia, até nós. Ele fala lá em Tito: a graça de Deus se há manifestado. Ele trouxe salvação. Aleluia. Não foi nós que alcançamos. A Bíblia diz que Noé, né, achou graça diante do Senhor. Ele não merecia. Ele não merecia, Noé não merecia. Podia ter morrido no dilúvio. Mas a graça estava lá. Aleluia. E ele foi alcançado por ela. Ele foi achado por ela. Não foi ele. Está escrito que ele achou, ele encontrou. Aleluia. Mas se ela não estivesse lá, ele não encontraria. Se ela não tivesse vindo, ele não encontraria. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, porque ele não merecia. Então, irmãos, quando estudamos a Bíblia, sabemos que Noé foi salvo por causa de Cristo. Se Cristo não morresse na cruz, os mortos do Antigo Testamento, aleluia, seriam condenados, já estavam condenados. Mas a Bíblia diz que ele veio, aleluia, e levou cativo o cativeiro. Aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. Os mortos não estavam no cativeiro antes de Cristo, mas quando ele morreu, ele levou cativo, aleluia, o cativeiro, e agora o inimigo não tem mais. Aí Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há, aleluia, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória seja dada em nome de Jesus. E aqui, irmãos, eu termino dizendo que não há mais condenação. Nós fomos condenados, aleluia, mas o sacrifício de Jesus Cristo tirou a culpa. A morte de Jesus Cristo na cruz tirou a nossa culpa. Aquilo que um juiz não pode tirar, aquilo que um presidente não pode tirar, ele tirou. Glória a Deus. Aleluia. Por isso hoje somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a graça de Deus. Essa foi a graça de Deus. Aleluia, que se manifestou. E não saia murmurando não, irmãos. Aleluia. Porque tem gente, irmãos, que fica pensando, eu não sou pecador, eu já aceitei a Cristo. Irmãos, você vai provar isso para você mesmo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes eu já achei que eu era um super-herói, que eu não caía mais em nada. Mas quando eu me deparei com a palavra de Deus, irmãos, eu vi que eu sou o mais miserável dos homens, que precisava tanto de Jesus quanto aqueles que estão no crime, na prostituição. Eu disse, eu preciso tanto de ti, Jesus, que eu não consigo argumentar nada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você precisa, nós precisamos de Jesus. Nosso coração é enganoso, irmãos. Obrigada, Senhor. Nosso coração é enganoso. Nós pensamos uma coisa, quando andamos daqui para ali, ele já está com o pensamento em outro. E é perverso, é ligeiro para buscar o mal. Paulo, quando a jovem cantou o hino aqui, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Ele fala do seu coração, irmãos. Enganoso, perverso. Pensava que estava bem, quando caía em si já tinha pecado, já tinha passado. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar e agradecer a Deus. Cristo ama você. Cristo quer eu e você. Cristo, Ele nos